Saravá, meu povo de axé, 30º vídeo, 30 quartas-feiras seguidas. Como avisei vocês, eu vou parar com essa postagem semanal, né? Se começarmos a ter mais seguidores, as pessoas falarem mais, aí eu posso repensar essa questão. Mas agosto eu vou postar um vídeo, setembro eu vou postar outro, outubro. Eu estou precisando que vocês se inscrevam, divulguem, peçam às pessoas para se inscreverem, para que comentem, para que a gente possa dinamizar essa questão. Mas vamos à conversa de hoje. Depois da vinheta, a gente tem nosso papo sobre Umbanda. Nós estamos aqui para mais uma conversa, mais um papo, mais algumas ideias que eu coloco e que eu gostaria que vocês pudessem comentar, né? E a conversa de hoje é uma síntese de todas essas conversas, dessas 30 apresentações anteriores, 29 apresentações anteriores, que é aprenda no seu terreiro. E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho visto e eu soube de uma história até meio esquisita que vieram me contar, mas que é fato, que muita gente pode reconhecer como verdade. Cada casa é uma casa, já falei sobre isso, cada casa tem a sua doutrina, porque nós não temos um poder central que dita normas. Então, um médium estava num centro, tinha entrado numa corrente e numa conversa com o dirigente espiritual disse, porque na minha outra casa era assim. Na minha outra casa faz assim. Porque eu aprendi, meus irmãos, cada casa é uma casa, cada casa tem uma doutrina. O dirigente, a dirigente, o pai de santo, a mãe de santo, ele recebe ordens das suas entidades, seus guias-chefes, para a condução da casa. Então, há algumas formas diferentes, desde que seja com amor e caridade, que é a Umbanda, há formas diferentes. Então, aprenda primeiro na sua casa, na casa onde você está, para depois, se você quiser ampliar os seus conhecimentos, a sua visão de Umbanda, você vai na internet, você vê os vídeos que se posta, você vê as discussões que se colocam nas redes sociais, discute isso com seus irmãos, né? Apresenta, mostra, discute isso com o seu zelador, com a zeladora da sua casa, mas primeiro aprenda na sua casa, né? Literatura é boa, eu como escritor não podia falar diferente, né? Ler é muito bom, conhecer é muito bom, mas aprenda na sua casa. Aprenda que há regras dentro da sua casa que podem não ser cumpridas em outras casas. Há regras em outras casas que a sua não cumpre. Isso não é demérito de ninguém. O bom funcionamento de uma casa é quando há a harmonia entre todos. Eu, como professor, posso dizer, e na Umbanda é igual, quem não consegue sentar para aprender, não consegue levantar para ensinar. Isso é um princípio básico da nossa religião, que é uma religião baseada principalmente nas tradições orais. Casas que vêm, por exemplo, de muito antes do começo do século XX, que já traziam manifestações de incorporação, mantêm isso dentro da casa. E com o tempo, com algumas adaptações das questões do tempo que se vive, elas vão vivendo. É assim. Então, antes de procurar informações em alguns lugares, aprenda na sua casa. Eu costumo dizer, e é uma prática minha, né? Estou dando o meu exemplo. Tudo que eu aprendi sobre a Umbanda, sobre as religiões, quando eu estudo religiões, e sobre as manifestações, eu peço sempre aos meus guias que me mostrem primeiro, que façam, que aconteçam, para que depois eu tenha as confirmações. Um exemplo simples. Eu, antes mesmo dos meus guias riscarem ponto, eu não procurava saber qual era o ponto de qual guia, não, sabe? Eu não tinha essa curiosidade, para que eu não me visse influenciado. Aí daqui a pouco uma pessoa que acabou de entrar,
para uma corrente mediúnica já quer riscar ponto. Na casa que eu conheci há muitíssimos anos atrás, há mais de 30 anos atrás, eu vi uma prática muito interessante, isso é só um exemplo, tá, gente? Não é regra. Da dirigente, que quando a entidade dizia que estava pronta para riscar o ponto, a entidade riscava o ponto e ela, dirigente, naquela gira, influenciada pelas suas entidades, pela força, pela egrégora daquela sessão, ela começava a conversar com a entidade, pedindo que a entidade explicasse o ponto. E ela interrogava sobre alguns elementos que apareciam ali no ponto. Se ela sentisse que ainda havia alguma interferência do médium, porque pode haver, e que isso não era finalizado da forma como ela gostaria de ter ouvido, ela dizia, olha, o seu cavalo ainda não está pronto. Então vou pedir ao senhor, à senhora, para que mais à frente voltemos a fazer essa conversa, a senhora risque seu ponto de novo, para que isso seja firme. Isso é a sensação que nós temos em algumas casas quando as entidades ainda precisam estar firmes na cabeça, na coroa do cavalo, né, do médium, do aparelho, não porque a entidade não seja boa, não estou questionando isso, mas o aparelho ainda precisa se afinizar mais, sentir mais. É muito bom ver quando uma sessão acontece e alguns médiums estão ali incorporados, mas não trabalham, vamos dizer assim, estão sentindo como é que chega a sua entidade, como é que ela se apresenta, qual é o clima que se sente entre aparelho e entidade. Isso é muito bom. Então, aprendam na sua casa, ampliem sua visão, os seus horizontes, claro, mas tomem cuidado. Tomem cuidado para não incorrerem no risco dessa história que eu soube de uma pessoa falando para o zelador: ah, mas na outra casa não era assim. Como assim? Né? Então, ninguém tem a verdade e todo mundo é dono dela. Cada um faz o bom uso ou o mau uso da sua verdade. Então, aprendam, meus irmãos. A Umbanda, ela é muito simples. A Umbanda não requer muita coisa. A Umbanda, fundamentada no amor e na caridade, tem os seus guias que trabalham pelo amor e pela caridade. Os pretos velhos, os caboclos, as crianças, os boiadeiros, os marinheiros, todos eles. Mas fundamentalmente a gente sabe que as casas trabalham com o caboclo e o preto velho. Os hereis nem sempre vêm, né, mas existem. E o povo da esquerda que dá sustentáculo à nossa vida. Então, muito antes de saber de Pombagira, de Exu, né, saiba sobre o seu preto velho. Sinta mais a presença dele, escute mais os conselhos dos seus pretos velhos, dos seus caboclos. São sábios, são muito sábios. Então, meus irmãos, esse era o recadinho de hoje. Aprenda na sua casa. Depois você amplie os seus horizontes, converse com os seus irmãos. A conversa é sempre saudável, a troca de informações é sempre muito boa. Mas cuidado com tudo que você vê. Se tem uma doutrina na sua casa e você está assistindo um vídeo que mostra uma doutrina um pouco diferente, você não pode confrontá-las. Ou então o máximo que você pode fazer é dizer assim: pai, mãe, eu vi isso assim, é assim mesmo? Não é? Pode ser assim, meus irmãos. Então, antes de querer 2 pombagira, 2 Exu, 2 caboclo, 2 preto velho, antes de querer muita coisa, queira o pouco, mas queira o certo. Queira o firme. Isso é muito importante. Meus irmãos, não vamos nos deixar engolfar pela emoção. Você chega num terreiro pela primeira vez, sente uma emoção muito grande, muito forte, porque a vibração da casa é boa. Mas isso não quer dizer que você vai conseguir estar ali todo o tempo na corrente. Se dedicar como deveria e como se deve dedicar numa corrente mediúnica. Isso é muito importante. Então, aprenda na sua casa o mais
Deus nos dá. Muito axé. Esse é o vídeo de agosto. Em setembro a gente conversa. Se houver mais gente inscrita no canal, mais gente pedindo, aí a gente volta. Mas por enquanto, para dar um tempo, eu vou esperando aí o contato de vocês, o retorno de vocês. Que Oxalá nos abençoe hoje e sempre. A nossa amada, querida Umbanda, essa bandeira linda sobre as nossas cabeças, nos cubram sempre de bênçãos. Saravá, meu povo de axé. 30º vídeo. 30 quartas-feiras seguidas. Como avisei vocês, eu vou parar com essa postagem semanal, né? Se começarmos a ter mais seguidores, as pessoas falarem mais, aí eu posso repensar essa questão. Mas agosto eu vou postar um vídeo, setembro eu vou postar outro, outubro. Eu estou precisando que vocês se inscrevam, divulguem, peçam às pessoas para se inscreverem, para que comentem, para que a gente possa dinamizar essa questão. Mas vamos à conversa de hoje. Depois da vinheta, a gente tem nosso papo sobre Umbanda.